gente está recebendo a comissão aqui, que está representando as famílias, onde o trânsito, os caminhões pesados estão passando, né? São os organizadores dos eventos que têm acontecido aí na cidade, né? Que são os protestos pedindo o desvio. E então o prefeito hoje está recebendo essa comissão para tratar desse assunto que tem trazido tanta polêmica aqui na nossa cidade. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu já quis me reunir com vocês outras vezes, né? Desde quando eu recebi o primeiro comunicado de vocês dizendo que pretendiam fazer uma manifestação. Eu já quis me reunir com vocês, mas infelizmente, dadas as inúmeras atribuições, não foi possível. Semana passada eu tive que ficar a semana inteira fora e entendi que hoje seria esse dia, hoje que a gente teria essa oportunidade, né? Então, assim, para iniciar a conversa, eu entendo que o movimento de vocês é legítimo, tá? Nós compreendemos isso tranquilamente, nós respeitamos isso. Eu vou até além, eu apoio esse movimento de vocês. Nós estamos juntos com vocês. Eu pedi para chamar aqui o vereador Geraldo, porque ele participou comigo, ele é uma das lideranças aqui na nossa cidade, que tem participado conosco, que tem preocupado com essa situação, assim como eu, há muito tempo. O Geraldo já participou comigo de diversas reuniões, a mais efetiva, que teve mais assim, algo de concreto, né, Geraldo? Uma proposta concreta foi uma reunião que nós tivemos com o pessoal da CENIBRA. Lembra nada, Geraldo? Aquela primeira vez que nós fomos em Goiânia? Março, né? Então já tem aí uns 6 meses, né? Depois disso tivemos outras reuniões preocupados com a situação e acionamos a CENIBRA porque nós entendemos que devemos procurar agregar parceiros para que a gente consiga resolver o problema do desvio da cidade, né? Então eu queria ouvir vocês, o que vocês estão pensando. Depois nós temos aí, eu já tenho até que ouvir o Geraldo também, pode falar isso aqui conosco, porque eu tive com ele recentemente, mas já tem uma proposta, sabe, para a gente tentar amenizar essa situação num prazo mais curto. Porque o que é o ideal, o que a gente pensa? Seria fazer o controle da cidade. Só que, dada a situação que o nosso país se encontra, não o nosso país, o mundo, né, uma crise internacional muito severa e que nos atinge diretamente, nós não vamos conseguir fazer isso no curto prazo, né? Então, nós estamos procurando alternativas no sentido de viabilizar essa situação, viabilizar essa obra num prazo mais curto e amenizar um pouco a situação de vocês, o sofrimento de vocês, o risco que a nossa cidade corre, né, em função desse tráfego pesado, tá bom? Então, quero ouvir vocês também, ver o que vocês sugerem, o que vocês pensam. Boa tarde. Boa tarde. Roberto, a gente gostaria de agradecer, né, pela oportunidade da gente estar aqui representando, né, os membros do movimento. Nós até colocamos o nome Desvio Já. Desvio O nosso movimento Desvio Já. o nome Desvio Já. Tá? Eu já tenho um abaixo assinado de vocês, não tem? Não, totalmente. Nossa, ainda não. Do movimento ainda não. Nós fizemos uma reunião, né? E a gente, no requerimento, a gente assinou, algumas das pessoas assinaram nesse requerimento. Mas não... Ah, não, esse já tem muito tempo, já foi o de Joca foi no tempo ainda de geral. Não, foi recente. Foi recente. Nós temos. Não, então não foi nosso. Não foi de vocês, mas a gente já tem um abaixo assinado com bastante assinaturas. Não, eu participei do primeiro, da Joca, do outro, né, do avô dela que fez, né? Acho que quem começou foi Antônio. Antônio Barroso. Também nós assinamos, então não foi um abaixo assinado, só foram vários. Desvio Já. Isso, Movimento Desvio Já. Então a gente agradece, né, pela oportunidade da gente estar expondo nossos problemas aqui. Né? Aproveitando também, a gente agradece, né, pela transformação que foi feita nas nossas ruas, né, com esse trabalho. A gente sabe que foi consertando, né, uma coisa que foi bem estragada pelas empresas, né?
e ainda passa, né? A gente agradece também por ele, você ter corrido atrás para estar consertando, né, esses estragos aí que foram feitos. Queremos esclarecer que a nossa equipe não tem líder. Inclusive, no segundo manifesto que nós fizemos, o tenente precisou de conversar com alguém da equipe pedindo líder. Nós falamos, não temos líder. Ela falou assim, não, mas eu preciso conversar com o líder. Todo mundo para conversar com ele. Eu falei, não, preciso de umas 3 pessoas, 3 a 4 pessoas. Aí foi onde apareceram 3 pessoas para conversar com ele e foi continuando no manifesto. Então, é muito importante a gente colocar isso e que, infelizmente, estamos nós aqui, né, porque foi um pedido de que viesse o mínimo de representante, não é isso? Até para não tumultuar. E a gente prefere assim. Mas uma coisa a gente quer deixar bem claro, que nós estamos aqui representando uma equipe, né, do movimento. Quando eu pedi assim que não fosse, a gente não tem problema nenhum conversar com essas pessoas. E a gente entende. Mas nós precisamos de ser resolutivos, né? Não adianta eu trazer aqui 30 pessoas e ficar ouvindo todo mundo e a gente não sair daqui com nada definido. Né? Então é importante que a gente tenha resolutividade, porque não é todo dia que a gente tem como se envolver, né, em todos os problemas ao mesmo tempo. Né? Então a gente precisa deixar... Ontem a gente reuniu para poder ver, né, discutir lá cada um, se colocar à disposição para estar vindo aqui hoje. Não é todo mundo que teve essa disposição hoje, tem muita gente que trabalha, né? Mas a gente reuniu para poder cada um se oferecer para vir aqui, para conversar com você, certo? E queria dizer também que há 2 anos eu estive aqui com uma equipe também, né? Você lembra? E tratando, né, do mesmo assunto, que é o desvio, não é isso? E a gente pede, a gente está na expectativa da gente sair hoje, a gente está muito esperançosos, né, com essa conversa que a gente está aqui hoje. Nenhum de nós queremos continuar com esse movimento, não é isso? Todos nós aqui, a gente coloca, a gente muito exposto, a gente expõe muito, mas às vezes para a gente conseguir alguma coisa é preciso que faça alguma exposição da gente, igual a gente está sendo feito. Então, da mesma forma, a gente vai estar organizando do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Tá? Cada um vai estar uma parte assim, a gente vai lá na reunião também. Tá? E aqui eu tenho a Júnia, que é moradora lá da Rua do Cerro, a Ledinha, como é que chama? Não sei. Jones Miranda, também da Rua do Cerro. A gente gostaria de estar trazendo outro, mas a gente procurou pessoas que não veio. Júnia da Rua do Cerro também. Né? Só eu que estou mais na rua, mais na capital. Capitão Aureliano. Capitão Aureliano. Então a gente... A última casa da Jonas Miranda é a minha começa. Tá. Entendi. É perto lá do... Eu sei onde. Começa a capital. na saída lá para Cerro. E Rafael Da Rua do Cerro também. A gente procurou outras pessoas de outra rua, mas falaram que não podia dar para beber e tal, mas que a gente conversasse, que na próxima reunião passasse para eles o que eles, né, o que a gente conversar aqui e resolver, que a gente espera, né, resolver da melhor forma. Nós estamos sofrendo muito com essa, sabe, né, a situação incomoda está mais? muito complicada. O que incomoda mais vocês é o tráfego de caminhões, correto? Não só, é o pior, né? É a pior situação lá, na nossa rua, lá na Rua do Cerro, já vou falar lá, porque a gente vê que é uma situação bem complicada, aquela descida ali, e tem motorista que está, tanto carro quanto moto, está exagerando um pouquinho na velocidade. Então, eu acho que o primeiro assunto aí é o movimento da carga pesada, mas tem uma porcentagem também da velocidade dos carros. E tem outros, né, assuntos que a gente vai estar abordando um pouquinho. Então a gente preparou umas perguntas, né, para fazer, tá? A gente
foi dividido, vou fazer a primeira aqui. O decreto que o senhor baixou, número 1210, proibindo o excesso de peso, está em vigor? Sim. Então, por que não está sendo cumprido? Por uma deficiência na fiscalização, não apenas do município, mas principalmente da Polícia Militar. Tá? A gente já teve, o Federal participou também conosco de reunião com a promotora, nós tivemos até a promotora para tratar desse assunto, mas é uma deficiência de fiscalização, né? Que não está sendo feita. E a gente tem, assim, outros problemas, né? Como, por exemplo, o decreto ele fala sobre um tipo de veículo, né? Mas a gente não tem como aferir a carga desses veículos, o peso desses veículos, né? Então tem algumas deficiências nesse sentido. O decreto foi tentando amenizar um pouco a situação. Ok? Pois é, mas se é uma deficiência, essa deficiência não pode ser... Estamos trabalhando para tentar resolver, né? Já falei, adiantei aqui, que nós já tivemos, inclusive, uma reunião com a promotora e com o vereador, o federal estava presente, tentando resolver, mas não é algo que está sob o meu controle. E esse controle seria Do Estado. do Estado? A Polícia Militar, ela é quem pode fiscalizar, quem pode multar veículos, é a Polícia Militar, né? Que está vinculada ao governo estadual. Mas qual seria a causa, seria a condição nesse caso para multa? Porque o peso, por exemplo, nós não temos uma balança. Não, pois é, isso é uma deficiência que eu coloquei. Nós não temos uma balança, não tem condição de colocar uma balança para isso. Mas a fiscalização seria no tipo de veículo, né? São os veículos, eu não vou saber falar aqui exatamente a especificação técnica, né? Mas são veículos muito longos, né? Transporte. Os caminhões de pedra, por exemplo. Isso. Que eles continuam Agora isso aí, passando, veja né? bem, isso aí, existe o decreto, ele está em vigor. Numa situação dessas, vocês podem acionar a Polícia Militar. Ah, certo. Tá? Porque eles têm conhecimento disso, né? E podem agir numa situação dessas. Hoje mesmo estava parado na porta de casa do caminhão, com 3 pedras, uma grandona e 2, pouco menos. Isso. Eu repito assim, que eu não sei exatamente as especificações técnicas, né? Foi uma coisa bastante técnica para a gente estar limitando isso aí, mas é mais ou menos dessa forma. Você falou que a autoridade, no caso do trânsito, seria a polícia. Isso. Mas no caso aqui, você, como prefeito, não teria essa autoridade para estar cobrando mais deles? Eu já fui até o meu limite. Eu já fiz isso, eu gostaria assim, de me permitir de não, até pela ausência deles, né, de não expor-los aqui, tá? Mas eu já fui até o meu limite. Inclusive, reunião com a promotora. Tá bom? E como a Aparecida, né, já deixou exposto, que a gente reconhece a validade e a importância daquela obra que foi lá pra gente, que melhorou de forma significativa. Tanto é que por causa disso que a gente está, né, movimentando para manter isso. É o interesse nosso também. Isso, e a gente, igual a gente sempre fala de reunião, e sempre que a gente vai conversar com alguém que está por fora, a gente fala que o nosso objetivo é buscar apoio no que é prefeito, vereador, qualquer, né, autoridade. A gente está buscando apoio. E ontem lá a gente conversando, como o Júnior já falou, né, surgiu algumas perguntas, e uma das que ficou para mim perguntar é que se tem já na prefeitura alguma assim, movimentação no sentido de já estar entrando em acordo com donos de terreno, se já tem um projeto efetivo na prefeitura para esse desvio. Ótimo. Aí eu gostaria até que o Deraldo me ajudasse a responder, Deraldo. Veja bem, o que nós pensamos no início? Nós pensamos em, talvez o mais viável tecnicamente seria fazer o desvio ali o mais próximo da cidade, saindo ali pelo bairro. Seria saindo ali pelo bairro Coqueiro, e saía lá na Serra, Na Serra dos Cardosos. na Serra dos Cardosos. 4 quilômetros, 4 quilômetros.
5,5 5,5 km que daria esse percurso. Tem 3 quilômetros de estrada aberta e teria que abrir 2,5 km no terreno dos proprietários. Isso. Então teria que abrir 2,5 km, né? Abrir mesmo estrada, né? Ir com um trator pesado, abrir. Aí a gente teria um problema ambiental, a gente precisava de uma licença ambiental, os órgãos ambientais teriam que fazer isso. A gente precisava de resolver a questão dos terrenos, de desapropriação. Essa é uma alternativa. Eu acho que é a alternativa que ela é assim, que vai resolver o problema. Mas eu entendo que é uma alternativa que nós não vamos conseguir executar no curto prazo, dadas todas essas dificuldades. Licenciamento ambiental, desapropriação de terrenos, né? Aí nós já conversamos com a CENIBRA sobre isso, a CENIBRA já veio, já propôs nos ajudar, eles cederiam as máquinas. Já tivemos no governo do Estado, DR acha que agora não é viável. Enfim, a gente entende que a solução definitiva passa por aí, mas que no curto prazo nós não vamos conseguir resolver dessa forma. Aí eu queria que até o método do vereador Aderaldo, o Aderaldo sugeriu uma outra alternativa, que é a que eu estou vendo hoje a mais viável. Isso nós conversamos ao chover sobre isso já tem uns 10 ou 15 dias, né, Aderaldo? Mais ou menos. Então eu não tive com o Aderaldo, essa reunião nós marcamos ontem, eu estive fora semana passada, eu não conversei com o Aderaldo, porque ele ficou de sondar melhor isso, eu vou explicar para vocês o que é, mas é bem incipiente. É o que eu acho que é o mais viável no curto prazo, para amenizar a situação, para preservar a obra que a gente fez e preservar também a segurança de vocês, a segurança de todos os sanguinopolenses, né? Mas o que eu acho que é mais viável seria a gente pegar uma estrada que já existe, né? Que liga aquela estrada que vem de Cerro a Guanhães. Então, utilizar uma estrada que já existe, isso não seria o trajeto adequado, né? A gente teria que dar algumas voltas para chegar lá no ponto. Mas a gente não teria problema de licenciamento ambiental, não teria o problema de desapropriação, porque a gente simplesmente alargaria, ampliaria uma estrada que já existe e recuperaria ali aquele pavimento, cascalhava, enfim, dava uma condição de tráfego numa estrada que já existe para que ela pudesse comportar esse tráfego pesado. Entende? Então a ideia seria que os caminhões viriam ali de Cerro, né? Entrariam um pouco ali no trevo de Quilombo e depois pegariam a esquerda e sairiam lá nos Cardosos. Sairia TV em Foco está permitindo uma pergunta aqui. Aí sairia no Greipu. Mas seria Antes da serra, entraria ali, porque a serra, se for subir pela serra, depois daqui para lá, depois da serra. Passando por dentro, né, voltaria no trevo, entraria na ponte, né, e sairia nos Cardosos. Mas aí, em vez de subir aquela serra a pique, a serra lá do meu avô, aí subiria na Serra do Costa, que é a mais grande, né, porque a outra seria impossível. Não é inviável. Então, gente, veja bem, repito, acho muito importante isso ficar claro. Entre uma solução que é a tecnicamente mais viável, né, mas que a gente não consegue executar no curto prazo, e uma solução que talvez vai ser um trecho maior um pouquinho, mas que eu vislumbro a gente fazer isso no curto prazo, eu fico com a segunda opção. Espero que vocês concordem. Prefeito, ótimo. O que nós precisamos é que tenha uma solução. Quer dizer, tirar a carga pesada de nossas ruas. Tirou, não importa onde que vai passar. Vocês não concordam? Porque a gente precisa isso. Vai ficar bom para a prefeitura, né? Para eles? Vai ficar bom. Vai ficar ótimo para nós. Tá? Complementando o que o prefeito falou, Beto, eu acho que a gente pode dizer que o movimento deles só está servindo para nos dar um apoio moral, uma legitimidade na nosso projeto, porque a gente já vem tratando esse assunto há muito tempo. Só infelizmente a coisa demora um pouco, tem que conversar com um, com o outro, buscar apoio de todos os lados. Muitas vezes, Beraldo, às vezes a gente incomoda um pouco, não é isso? Às vezes a gente incomoda, não, tá tranquilo, beleza, né? Isso acontece não é só aqui, em qualquer
mais ou menos isso, não é? Não, assim, eu não... É bem improvisado. Não vai. A gente quer dar condição, veja, Alternativa mais viável. Né? É mais viável. é viável no curto prazo. Agora o importante Isso já tá é uma coisa teve que já essa está passagem pronta. lá para Só os vai. carros pesados, né, Leide? Fiscalizar, olhar se eles estão passando. Não, vocês vão passar aqui. Não, A cidade está proibida. Aí, a gente vai ter mais condição de cumprir o decreto e não apenas de cumprir o decreto, de fazer o decreto, de mudar esse decreto e fazer com que ele seja mais rigoroso. Aí nós podemos proibir não apenas aquele tipo de veículo que está sendo proibido hoje, mas aí nós podemos proibir veículos de carga mesmo. O que as pessoas às vezes questionam comigo, a própria polícia militar? Olha, sai um caminhão lá de Brasília que quer ir para Vitória, um caminhão carregado. Chega aqui e não pode passar, ele não tem como, às vezes ele não tem nem lugar de virar. Então nós vamos dar essa alternativa para ele, certo? Para ele poder virar e uma alternativa para sair lá na frente. Aí sim nós podemos ser mais exigentes com relação ao decreto. Tá? Então a ideia é essa. E quanto a essa proposta alternativa, a mais viável, tem já alguma coisa assim, algum projeto concreto, alguma coisa já... O que tem de concreto, isso tudo aí, é assim a parceria da CENIBRA. A CENIBRA já esteve conosco e já falou, olha, nós podemos disponibilizar as máquinas, podemos disponibilizar um valor em dinheiro para fazer a obra. Isso aí está praticamente definido. O que eles ficaram na última reunião, e aí nós temos até que cobrar uma posição deles, na última reunião, eles vieram aqui e pediram se podiam levar essa proposta, essa contraproposta deles, para a diretoria deles. Falei, tudo bem, que seria essa deles entrarem com as máquinas e tal para abrir a estrada. Podem levar essa proposta assim para a diretoria. Eles não nos deram retorno ainda. Eu acho que está no momento da gente cobrar. Aí que veio essa outra, só que aí nós esbarramos na questão que você colocou de licenciamento, de desapropriação, eu estou colocando de licenciamento ambiental, né? Então a gente esbarrou nessas questões. Então veio a ideia do Adelaldo, repito, foi uma ideia do vereador Adelaldo, que eu para agradecer, de colocar, que surgiu essa ideia da gente já fazer onde já está pronto, a gente melhorar onde já está pronto, que eu acho que é o mais viável no momento. O prefeito. E o Adelaldo, deixa só o Adelaldo concluir. Você estava falando? Não, essa outra segunda alternativa, ela aumenta 4 km. Mas é uma estrada de baixada, não tem nenhum aterro, nenhuma ponte. E vai comportar. Comporta, A ideia é abrir a estrada, né? A estrada já existe. Então a gente faria com que ela comporte esse trânsito pesado. Aí, recentemente, nós tivemos uma reunião com o Beto aqui, e a gente discutia sobre isso. Se o plano A não desse certo, a gente partiu para o plano B. Ele até gostou muito da ideia, fiquei de procurar o pessoal lá, né? Eu não conheço essa estrada. Procurei os proprietários lá, um por um, ficaram meio até que duvidosos, meio que curiosos em saber como é que seria e tal. Eu falei, não, conversei, procurei, assim, a conversa foi prolongada, que eu procurei um por cada dia. Eu fui um, depois outro, eu fui no outro, depois outro, fui no outro. E são pessoas já mais maduras, então tem que saber como é que trata com eles. Uns moram fora, aí todo depois de conversar com a gente, reunir a gente conversar. E eu não vi dificuldade nenhuma em abrir essa estrada, é só estrada de baixada. A única coisa que eu achei difícil lá é porque o proprietário tem manga terreno de um lado e do outro da estrada. Aí tem que providenciar as passagens. Passadiço. Os passadiços para as criações. Mas nenhum botou obstáculo muito grande não. Eu creio que vai dar certo. Vai dar para controlar. Repetindo aqui, Aparecida, vocês todos aqui, esse negócio do desvio, nós já vemos discutindo isso desde quando começou essa obra aí, que a gente veio falando assim, a gente conseguiu essa repavimentação aí, a gente vai ter que providenciar um desvio, tirar o tráfego pesado da cidade, senão não vai adiantar nada. E aí nisso Beto falou assim, a gente vai Estou tentando procurar os parceiros para poder executar essa obra, depois a gente vai fazer uma audiência pública. Não, nossa, eu acho que Porque politicamente se tem que ouvir a população. Tá legal. E para poder executar, ele tem que executar como executivo. Só que com esse movimento que vem surgindo, do movimento do desvio já, talvez não necessite nem mais da audiência pública, né, Beto? Já temos testemunho suficiente, clamor suficiente para poder executar a obra, porque a gente é criticado.
quando a gente toca no assunto, a gente vai estar trabalhando a ideia de construir um desvio, a gente é criticado. O prefeito, o vereador, vocês que defendem essa ideia, são criticados. Mas com o clamor da população e com o abaixo assinado de mais ou menos umas 400 assinaturas, né, Beto? Então é o suficiente para poder resguardar a administração de fazer essa obra, eu creio. Aí a gente tem uma pasta montada com tudo que a gente está fazendo em relação a essa obra, só que, né, Beto, tem que ter um pouquinho de paciência porque tem que conversar com muita gente, tem que ir em tanto lugar, mas eu creio que com paciência sai. Nós precisamos agregar parceiros. Aí isso é muito importante o que o Federal falou, porque eu repito assim que nós apoiamos o movimento de vocês. Tá? Em momento nenhum eu fui contra. Vocês nunca ouviram falar que eu fui contra o movimento de vocês. Tá? Acho legítimo e é o que nós pensamos. Nós queremos isso sim, também. Mas é muito importante, aí eu não estou fazendo nenhum julgamento, né? Mas é muito importante que não se crie nenhum obstáculo, que não se crie uma resistência a essa alternativa que eu repito, apoio. Tá? Porque eu não sei como vocês estão coordenando isso, mas que a gente faça de uma forma bem pacífica para não criar resistência na comunidade. De repente você vai criar um grupo que vai ser contra isso, que vai dificultar a nossa ação. Né? Então a gente precisa ser inteligente, né? Para que a gente consiga não criar resistências, mas criar mais parceiros, mais adeptos dessa ideia. Que, repito, mais uma vez, é a nossa ideia, queremos fazer isso. Tá? E no que você falou aí dessa parceria com a Senibra, né? Que tem que retornar para ver o que eles decidiram. Tem como passar para a gente, tipo, um prazo para saber quando que vai procurar essa... Eu anotei aqui já, Rafael, anotei aqui já que eu vou fazer esse contato o mais rapidamente possível. É uma grande empresa, né, que a gente às vezes não consegue, consigo falar rapidamente, mas até que você consiga agendar uma reunião, às vezes leva um tempo. Né? Eu não vou assim, precisar para você essa data, mas essa semana mesmo eu já faço esse contato, já retomo essa negociação. Aí peço apoio mais uma vez, para que a gente faça isso em conjunto, né? Fortalece, né, a Câmara, o Poder Executivo e a comunidade juntos. Nos fortalece muito, né? Talvez essa parte, essa segunda opção, né, dos donos de terreno daquela parte lá, pode ser até mais vantajoso. E eles dão um apoio maior, porque aquela parte lá fica isolada, né? E passando por uma BR dentro, ali mais próximo do terreno deles, vai valorizar muito. Ou não? Olha, eu creio que... Eu acredito que valorize, sim, né? Mas pode ser que haja alguma resistência, né? Não sei, Naquele trecho ali eu creio que esse trecho aí eu creio que... Diante desses contatos que já tiveram, vocês observaram alguma resistência? Não estão todos dispostos a ouvir as ideias, ouvir o projeto, o inteiro, como que funciona. E nenhum foi em conta a princípio. Você não percebeu uma resistência maior? Não vi nenhuma resistência, então agora é igual estava esperando você chegar para a gente conversar sobre aprofundar mais nas negociações com eles, nas conversações. Eu creio que lá não vai ser ruim não. Igual você falou que poderia ser o plano A. Lá é a diferença daqui para lá, que lá aumenta 4 quilômetros, mas é 4 quilômetros também de baixada, onde é praticamente alargar a estrada. Vai dar um trabalho só de refazer as cercas e alargar a estrada. E depois da manutenção, o trecho maior que tem é descida da serra lá, que dá 1.800 metros, mas também era bem disfarçado, não vai oferecer nenhum risco. Não é nada. E quando eu trago essas opiniões, essas ideias para o prefeito, eu olho lá que eu conheço de carro grande, eu olho a possibilidade de tráfego de carro pesado, porque não adianta eu trazer uma ideia aqui e depois não funciona. Aí eu olho a possibilidade, há a possibilidade de passar, de executar um serviço lá bem feito, onde passa qualquer tráfego. Aí, com isso, né, Beto, como foi dito pelo Ministério Público, vocês têm apoio e têm direito de exigir norma de trânsito dentro da cidade, uma vez que vocês ofereçam uma alternativa. Enquanto não tiver uma alternativa, não tem como fazer nada. Aí a gente tem que, você falando do decreto do prefeito, que depois que tiver essa alternativa, aí sim pode proibir o tráfego de carro pesado dentro da cidade. Mas enquanto não tiver essa alternativa,
ele está em possibilidade de Eu não posso ser muito rigoroso, né? E a gente, né, como diz, a gente já vai também fazendo os movimentos, porque diante de uma situação dessa, nós também temos que olhar a nossa situação dentro da cidade. Aí, Aparecida, quando vocês forem fazer um movimento, eu gostaria que vocês registrassem o movimento, fotografiam, que trouxesse. Inclusive, ela tem uma Então, pergunta se aqui podia dentro. encaminhar para nós, tá? Aqui, Sim, com certeza. faça a pergunta, vai. O Senhor não vai tirar nenhum proveito do movimento, das manifestações para tentar buscar recursos junto ao governo? Aí nós temos aqui atas, reuniões, Eu gostaria. ofícios, enquetes, e estamos dispostos a participar das reuniões. Ótimo. Tiver ao nosso alcance. Inclusive, Tem até 2 uma anos, eleição né? também aqui. 2 Foi muito- anos. Tem até uma eleição, foi até na. Foi uma enquete que foi feita, né? Também foco. A favor ou que ele contra? fez. Enquete, Eu olhei, eu tive Ah, tá. notícia ontem cedo, alguém sabe me falar hoje pra gente estar passando para ele. Ela registrou aqui, que eu fiquei com medo de às vezes ficar fora do ar. Certo. Eu pedi ela que registrasse, foi no domingo, no sábado? Hoje mesmo eu tirei, foi Vocês? 2.800. Por favor. Então, 160. Assim, E vale lembrar que é pro IP, tá? A votação, você não pode chegar lá e meter o dedo, não. É o IP, só registra o IP do computador. Ótimo. Então Então, Eu preciso eu pedi desse ela Nós que temos. a gente tem, Cacau, a gente pede aí E aí o arquivo, prefeito, se o senhor puder passar a ser um dos nossos internautas, né, os nossos acompanhar nossos programas, o senhor vai ver que está tudo ali. Se o senhor olhar no rodapé, ver ali em vídeos, está toda a programação da TV, está todos os eventos que eles fizeram, os movimentos, está tudo ali gravado, com fotos, com vídeo. Né? A TV em Foco, ela tem um arquivo de vídeo onde ela posta todas as matérias que são feitas durante o período da programação. Então aí lá você vai ter todas essas informações, pode estar entrando lá. Então eu peço, Júlio, tá, que vocês me encaminhem isso, tá? Repito, só fortalece que precisa utilizar isso, tá? Tanto o resultado dessa enquete, como os registros que vocês tiverem das manifestações de vocês, tá? Enfim, que vocês, enfim, que vocês tiverem relatórios. isso, que puder fortalecer essa argumentação, esse movimento de vocês vai ser útil para a gente argumentar, né, com o Celibra, eu pretendo chamar também a mineradora, enfim, todos os parceiros, né, o maior número possível de parceiros, para que a gente realmente consiga executar isso no prazo mais curto possível. Então eu queria aproveitar aqui, Geraldo, prefeito, que vocês falaram que tem o abaixo-assinado. É isso? Temos. A Nós gente caminhamos para gostaria de estar pedindo aí a cópia para estar anexando junto aí os nossos documentos. Tá? É tudo que a gente Antes de entrar, chama Genesi. tudo que a gente vai estar dando, onde a gente vai, onde a gente conversa, a gente faz um documento e vai pôr na pasta. Aí, ó, acho que nós conseguimos, ganhamos mais um parceiro, que é o vice-prefeito. Claro. Nós recebemos um abaixo-assinado há um tempo atrás, pedindo desvio da cidade. Aí nós fizemos uma volta e encaminhamos para a Celibra. Você sabe se você tem esse original? Está sendo uma água. Vê se você pede. Já fomos na Avenida. Se você achar, você Três pede. vezes, já vieram aqui umas 3 vezes. Copo. Já fizemos Genesi, você o conseguiu estudo tirar logo o da primeira sugestão. Andamos, percorremos, medimos o trecho lá. Então já vemos negociando a prefeitura e os proprietários há bastante tempo. Então eu acredito que o movimento de vocês veio para ajudar, né, Beto? reforçar o nosso. Para ajudar. Nossa. Mas, como se sair, por exemplo, amanhã esse movimento, ele já demorou muito, porque já, né, Beto, já tem tanto tempo que a gente está pelejando com isso. Essa segunda opção, vocês têm projeto?
Não existe, assim, a gente já tem a via aberta, Ah, a estrada aberta. Vocês só vão... A gente só vai, a gente falou sobre isso. É uma A gente só reforma vai, comunitária. ampliar, né, porque é uma estrada vicinal, uma estrada de zona rural, né? Então a gente vai ampliar isso, tecnicamente é perfeitamente viável, porque a gente vê a SMB fazendo isso em outras regiões que eles utilizam, né, caminhões pesados, caminhões grandes, né? Então a gente abriria essa estrada, isso não é tão simples, porque, como o Aderaldo disse, a gente teria que contactar todos os proprietários rurais, eles teriam que retirar todas as cercas que existem ao longo das estradas, né? A gente ampliaria essa estrada e depois teriam que, aí nós, nós que eu digo, os parceiros, né? Teríamos que refazer todas essas cercas, então ampliaríamos a estrada, faríamos a nova cerca e a gente teria que cascalhar o trecho, e o que eu acho que vai ficar mais caro, Geraldo, aí talvez você saiba falar melhor. Pontes, existem várias pontes, nós temos os córregos, né? Que teriam que ser refeitas, pontes que teriam que comportar um veículo pesado. Né? Então não é uma coisa assim, simplesinha, vamos fazer amanhã, não é? Né? Mas é o que eu vejo mais viável no curto prazo. Aqui, gente, ó. Aqui o abaixo-assinado, ó. 402 assinaturas. Vocês querem levar uma cópia? São as ACMs que se encaminham. Tá. Aqui é uma solicitação de madeira, né? Nós fizemos Prúdios Filho, né? Aqui, Aderaldo, tem uma ata da reunião da CEMIBRA. Eu indico que tiveram aqui, diretoria tiveram aqui. Isso. Eu, você, Cristiano. 29 de quê? Aos 29 do mês de maio. Em maio? Mas Então, essa já foi uma bem segunda antes de reunião. maio. Não, antes disso já foi umas 3 vezes lá. Isso. Então a gente já tem realmente. Isso foi quando eles Depois vieram fazer dessa essa aí não proposta. teve retorno mais deles, né? Depois dessa 29 de maio, não. Eles estão guardando a apreciação da diretoria, né? Eles falam dos. Como é que eles falam? Dos japoneses. Eles falam quem manda lá. exatamente. Eles falam dos enviados. São os japoneses que ficam na matriz. E eles é que falam que sim, porque não. Aí eles tentam falar assim, para eles tem que mandar tudo especificado, porque eles são muito detalhistas. Aí já veio esse ofício aí, esse e-mail aí por último, Beto, que eles já estão devendo a resposta já. Né? Exatamente. Esse aqui que foi no dia 10 Vocês de setembro, tá, Rafael? 10 de viu? setembro eu fiz uma cobrança para eles disso aqui. E, na verdade, não foi só disso, foi de uma madeira também que eles ficaram de ceder para nós para que a gente fizesse algumas pontes aí. Aí eles já deram um retorno dia 10 de setembro, mas nada definitivo com relação ao desvio. Agora acredite ou não, esses caminhões truco, eles castigam muito mais o piso do que as carretas. Porque as carretas o peso, distribuído por eixo. E a maioria desses caminhões truco, eles carregam quase o peso de uma carreta em 2 eixos coladinhos. Isso eu posso afirmar, porque eu entendo um pouco de carro grande. Mas o problema é que essas carretas passam com muito mais velocidade do que os caminhões. Não, mas assim, não Estão não passando tirando a responsabilidade de ninguém. Mas às vezes a gente pensa assim, só está passando caminhão. Caminhão é prejudicial tanto quanto a carreta. Então, Não, eu acho que para nós é caminhão, é carreta, está pesando, está prejudicando. Quando eu falo carga pesada, quando a gente cita aqui carga pesada, pode ser um caminhão, desde que ele esteja com uma carga pesada, já está prejudicando. Eu tirei. Não é isso? Você passa aí, não está? Aqui, deixa só um minutinho aqui. Pode deixar aqui, depois você vai fazer. Bastante longo aqui, eu não vou ler tudo não. Mas eu fiz um ofício, eu lembrava dele, dia 27 de fevereiro, tá, de 2015, ao diretor-presidente da CEMIBRA, que se chama Paulo Brant, né? E nele, quase 3 páginas, né? Eu coloco essa situação, eu estou descrevendo aqui, né? Toda a situação, tá? Colocando aqui que nós
investimos 3.300.000 reais, que foi o valor daquela obra, né, de operação de pavimentação, e que grande parte, só uma parte simples, grande parte dos caminhões acima citados transportam floretes de eucalipto, com destino à indústria de celulose da CENIPA, já que existem inúmeros produtores de madeira em nosso município. Ressaltamos que a CENIPA é proprietária de aproximadamente 14.000 hectares de terra, né, no município. Então, eu argumentei e solicitei a parceria da empresa na construção desse desvio. E foi quando, em anexo, eu enviei também cópia do documento encaminhado para o contendo cerca de 400 assinaturas. Né? Então, isso Você foi... teve lá pessoalmente, né? Não tive, mas antes, isso aqui eu mandei o presidente da CENIPA, que é o Paulo Brandt, tá? Em 27 de fevereiro. Aí depois dessa correspondência, nós fomos em Guanhães. Nós fomos antes, Pedro. Nós fomos antes, eles nos orientou a fazer isso, foi isso mesmo. Então, antes de fevereiro, nós tivemos uma reunião em Guanhães, eles nos instruíram que encaminhasse o presidente da CENIPA. Foi feito em 27 de fevereiro. Tá? Então, tá, agora, com o movimento de vocês, vai nos estimular mais a acelerar essa negociação. É importante que você saber da data que teve o ofício, porque desde fevereiro ele já vem trabalhando nessa coisa. Vocês querem uma cópia? Eu acho interessante, passa a olhar e tirar a cópia. Para nós, né? A gente queria saber o seguinte: você disse aí que o prazo, né? Seria a curto prazo. Esse a curto prazo seria. Aparecida. Já? Veja bem, o compromisso que eu posso assumir com vocês é de me envolver na negociação. Né? Mas eu não posso precisar para vocês assim, olha, vai ser no mês que vem, daqui a 2 meses. Não posso. Tá? Eu assumo o compromisso de me envolver e da gente acelerar o máximo. E lá, se vocês precisarem de ir lá, né, Beto? A gente vai lá de novo, vocês podem ir também com a gente, não tem assim, então vamos Acho precisar. importante isso. Se quiser marcar um importante momento vocês. Tá? Mas assim, definir o prazo, eu não vou Porque fazer. não depende da gente, Não esse é o tá, problema. É justamente isso que a gente queria saber, esse prazo, até quando, porque eu vou falar com sinceridade, já está chegando no limite. Tá. Não, nós entendemos. Da gente está aguentando isso lá nessas ruas, já está chegando, já chegou no limite, entendeu? A gente está percebendo que está pesado, nossas casas, olha lá na casa da vizinha lá, e em outras casas. Ela aqui postou que é uma casa nova, a gente sabe que é uma casa nova, ela cheia de trinco. Então eu acho que o que nos levou a fazer esses movimentos, Isso, que gente, todos Júlia, nós, se você tiver como fotografar isso, ela fotografou e postou, encaminha já pra mim. postou também, Encaminha pra mim. né? Isso é por isso que a gente está querendo saber essa pergunta que ela fez aqui, porque a gente tem fotos, né, dos movimentos, não só dos movimentos, a gente tem fotos do desatino que está nas nossas ruas, a gente tem fotos também das casas trincadas, né? Então, é Que a muito gente vai estar importante, passando. É importante eu ter esses elementos, esses instrumentos. Eu acho tá? que a gente começou a fazer esse movimento, não foi por brincadeira, porque a gente expõe muito, a gente corre muito risco. A gente corre muito risco. Mas às vezes, para que vocês estão falando aí que esse movimento, vocês já estão fazendo desde fevereiro, só que nós começamos esse movimento, já tem o que? Mais ou menos primeiro? Faltou aqui o primeiro? Mês e meio. Mas só agora que nós estamos cientes desse movimento de vocês. Exato. Porque Faltou essa. nós 3 movimentos, É o que eu disse no mas início. a gente procurou, É. a gente mandou o ofício para o prefeito, né, fazendo convite, inclusive fazendo convite. Nós fizemos 3 movimentos pesados, o segundo e o terceiro foi muito pesado. A gente expôs muito, o primeiro não. Fomos ameaçados. Né? Fomos ameaçados. Então eu acho assim, precisou desse momento, a gente procurou, eu liguei para aqui, pedi, menina que marcasse uma reunião com você, entendeu? Então a gente fica satisfeito de saber, mas eu acho assim que houve uma demora para a gente estar recebendo esse feedback da gente, né? ciente disso.
Eu acho que houve um, Tá. um erro nessa falha aí, É aquilo que eu porque disse. a gente expôs muito. Tá. É aquilo que eu disse no início da reunião. Né? Infelizmente, a gente não consegue, são tantas atribuições, né? A gente não consegue responder muitas vezes com urgência. A gente reconhece, né, que é urgente isso, mas infelizmente a gente não consegue dar essa resposta. Né? Mas estamos trabalhando muito nisso aí, e vocês têm esse compromisso nosso de que vamos lutar por isso. Porque é uma luta nossa também, não é porque vocês estão fazendo isso que nós vamos fazer. É uma luta nossa que é reforçada pela movimentação de vocês. Só deixa eu Então, chamar uma coisa. A gente tinha que marcar uma outra coisa que às vezes poderia fazer, voltar. Vocês não deram resposta ainda, voltar aí, Beto. Voltar, marcar uma reunião na frente de novo. Negociar, né? Ah, tá. Porque eu não sei se o Beto comentou isso. Esse falou, se vocês quiserem lá o. Não, manifestação é o que o Beto comentando. Não sei se eu falei isso no geral. Isso para nós foi bom, para o prefeito lá ter argumento com eles mais um. Ó. A população lá está se mobilizando também. Concorda? Isso para nós foi bom. Beto, no dia que nós começamos a respeito disso. Vocês têm gravação disso, fotos, essas coisas. A gente já tinha que for lá e as casas dela. A gente faz, nosso movimento é assim, a gente na primeira reunião não teve ninguém convocando, não, vamos fazer. Isso surgiu da necessidade de estar tentando resolver essa situação, porque agora ainda está melhorzinho, ainda está mais ou menos. Você viu? Você que é o secretário do grupo. Já foi nomeado aqui secretário do grupo. É ótimo. O bitrem não está passando tanto. As pedras também diminuíram um pouco. Só que eles mudaram de horário. Eles estão passando de madrugada. Eles estão passando de madrugada. Olha, então esse movimento surgiu da necessidade de a gente estar resolvendo essa situação. O que mais está trabalhando, vocês são os caminhões de eucalipto, né? Não. Toda a carga pesada. Toda a carga pesada. Para você ter uma ideia, Beto, o Adolfo e o Geraldo, para vocês terem uma ideia, já teve gente que já mudou o estilo de vida deles dentro da própria casa. Sabe como? Não tem coragem de dormir no quarto que dá para a rua. Não tem coragem. De madrugada, Já mudaram. Profundo. Sabe? Já mudaram o jeito de viver dentro da própria casa, de medo. Sabe? Então, pessoas que às vezes a gente conversa, falam, não, gente, olha aqui para vocês verem como é que está minha casa. Então, eu acho que esse movimento surgiu por isso, por essa necessidade de estar resolvendo essa situação. Né? Então, começamos o primeiro movimento, no primeiro encontro que nós fizemos, tinha 15 famílias, tá? Tinha 15 famílias participando do primeiro, no segundo já foi mais, já foi lá na Terra do Paladar, no terceiro, que foi a saída da Praceiro, que foi segunda-feira atrasada, né? Foi dia 21. Então, assim, a gente só dá um espaço porque é cansativo, é estressante, né? É preocupante, porque a gente, como a gente já falou, a gente expõe muito. Né? E nos chamou a atenção nesses manifestos que a gente fez, que as próprias pessoas do lugar, né, da nossa cidade, não apoio não, é que tentou arrumar algum problema com nós manifestantes. Entendeu? Vem daquilo que eu disse, eu acho muito importante a gente neutralizar ou minimizar essas resistências. Né? Nós precisamos fortalecer o movimento de vocês, né? Para que a gente consiga isso o mais rapidamente possível. Na verdade, o que aconteceu é que nas paradas acabou a gente atingindo mais os carros embaixo dos caminhões, não sei por qual razão. Não apareceram no dia, vamos em horário de pico, no horário que nós estávamos lá. Horário de pico, né? Daí uma meia hora eles começaram a passar. Alguém avisou, comunicou alguma coisa.
Então, assim, o pessoal do carro passeio estava apelando, né? Igual houve lá em cima, um caminhoneiro que chegou até a agredir fisicamente, né? Mas O outro lá embaixo foi verbal, mas não deixou de ser uma agressão. Fazer o quê? mas a gente sempre parceria com a polícia, né? Eles vinham, conversavam com a gente e a gente tentava controlar, né? O Rafael, os outros aí que estavam tentando entrar de acordo com eles também, o que fosse melhor para eles, para nós, para não ter nenhum problema. E assim as pessoas que estavam, os próprios motoristas, o que nós achamos muito engraçado é que as próprias pessoas de fora estavam dando apoio e os de casa estavam nos criticando. Eu convivo com isso cotidianamente, então fico assustada com a questão, porque eu convivo. A gente tem, às vezes, muito mais apoio de fora do que dentro de casa. Do que dentro de casa, né? O que mais nos admirou foi isso. Bom, mas nós temos um outro assunto muito importante para abordar. Tá? E esse assunto é justamente devido a esse curto prazo que a gente não tem ideia quando vai ser. Tá? Então nós precisamos de uma ação assim, bem urgente. Aí não é a curto prazo, não. É urgente. É curtíssimo mesmo. Para ontem. É para ontem. A mão única na rua do céu. Isso aí nós conversamos ontem, a equipe falou, olha, nós vamos conversar, a gente já tem mais ou menos uma coisa de que vai ser feito, é a curto prazo, a gente sabe que a gente não consegue isso para ontem, como o Adolfo falou, para ontem, o desvio, a gente sabe disso. Mas isso aí nós vamos ter que dividir esse peso até aparecer essas condições desses carros passarem nesse lugar onde vocês estão falando. Essa mão única, a gente vai ter que lutar por isso. Nós temos um projeto, você conhece o projeto? Nós temos um projeto, esse projeto, assim, eu falo projeto, vai demorar, já está sendo executado, nós já estamos na fase de confeccionamento das placas de trânsito, tá? Nós contratamos uma empresa que entende disso, uma empresa especializada em trânsito, né? Você participou também? Então a gente já tem esse projeto, já está elaborado, já estamos executando esse projeto para resolver a questão do trânsito de Sabinópolis. Eu não sei te falar se a Rua do Cerro será mão única. Eu sei que... Nós precisamos... Não, tá. Mas veja bem, quando você fala assim, olha, essa rua vai ser mão única, você tem que pensar nas consequências disso. Né? Aí nós pensamos muito, Beto, nas consequências, porque além da situação para nós já estar numa situação bem complicada, nós infelizmente sabemos da situação em que outras ruas vão sofrer, assim como nós estamos sofrendo. Pois é, mas por isso, Francisco, nós contratamos uma empresa especializada nisso. Você tem uma visão, eu tenho uma, a Adolfo tem outra, o Anderaldo pode ter outra, certo? Então nós precisamos de gente especializada para dizer o que é melhor para o trânsito da nossa cidade. Foi isso que nós fomos buscar. Nós precisamos de resolver isso de uma maneira técnica. Então isso já está sendo executado. Tá? Vamos mexer no trânsito da cidade. Vocês podem ter certeza que nós procuramos a melhor alternativa. Tá? Não sei detalhar como será a Rua do Cerro. Porque não é só um projeto para a Rua do Cerro, é um projeto global para a cidade. Mas as ruas que estão sofrendo com isso, principalmente, eu vou explicar o porquê da Rua do Cerro. Porque a Rua do Cerro é muito estreita e não comporta o que está acontecendo lá. A Rua do Cerro é aquele pedaço da ponte até ali, Adair Barroso. É o pedaço. Para ter noção, minhas clientes podem estacionar na porta. Ali Eles usam 3 carros batidos lá. Um até chegou a furar.
Antes da ponte, vindo do cerro, antes da ponte, a rua é larga. É perigoso. Né? A rua é larga. Vai para o cerro, depois da ponte, descendo a rua do cerro ali, da ponte para lá é larga. Vocês observam da ponte subindo Não, concordo a com rua você. do cerro. Só que eu Então acho eu que- acho que é uma coisa que nós vamos lutar por isso. Tudo bem, Priscila, mas aí Porque eu nós penso estamos já aumentando mais, Beto, a situação que se Certo. encontra lá. Primeiro, nós não temos liberdade mais na nossa rua. Vai falar assim, gente, mas é o progresso. Gente, isso não é progresso, isso para mim é destruição. Nós não temos Mas não é liberdade fácil, por mais. A exemplo. tensão que está naquela rua, os eu tô- moradores daquela rua, está demais. Priscila, Está demais. eu não posso resolver o problema de uma rua e criar um problema em outra rua. Então, por isso que eu tenho que pensar a cidade de maneira global, certo? Por isso que Mas nós... o resto não sofre com essa situação. Calma, Priscila. Por isso Não que sofre nós... com essa situação. Por isso que nós contratamos uma empresa para fazer isso. Tá? Eu não posso pensar em resolver o problema de uma rua. Eu quero resolver o problema do trânsito em nossa cidade. Tá? Então, Nós Mas eu estamos estou aqui quase não sempre- para resolver o problema de uma rua que é a rua do seu. De jeito nenhum. Nós estamos aqui lutando pelo desvio que vai estar ajudando, inclusive a própria, na cidade toda. É, não, com o certeza. todo. Lá é o desvio. Vai estar ajudando o todo. Porque a gente sabe, Isso já tem nosso infelizmente, investimento. Agora, infelizmente nós sabemos a situação, No meu caso. né? Não, Com essa, eu entendo. com essa vinda dessas empresas para cá, a gente vê que trouxe alguma coisa boa, mínimo. E eu vou explicar um pouquinho. Infelizmente, né, o nosso meio ambiente está sendo destruído. A gente não sabe disso, né? Dá uma tristeza na hora que a gente passa ali, que vê aquela destruição toda. Vai falar assim, o progresso. Cadê o progresso para quê? Os impostos desses, está vindo para a nossa cidade? uma parcela vem. Será que vem? Pequena, mas vem. Pequena. Pois é, mas a destruição está tanto e o imposto está vindo tão pouco. É verdade. Não é isso? Então eu acho que a gente tem que olhar isso. A gente está olhando o todo. Você falou aí negócio de uma rua? Não. A gente está falando especificamente a rua, especialmente a Rua do Cerro, pelo fato dela ser uma rua estreita. Não precisa, todos nós sabemos que é uma rua estreita. Né? Além de nossas casas não terem estrutura para receber o que está passando, nós temos uma rua estreita. Né? Que está um desatino. Esses dias nós terminamos de fazer o manifesto, não apareceu o caminhão. Meia hora depois que nós terminamos, a Rua do Cerro foi uma tristeza. Foi assim, ó, de um lado do outro. Mas E isso eu o confio, não sei mais se é coincidência. interessante, Isso é coincidência de... Não, vocês estavam lá fazendo a manifestação, não passava um Não. caminhão pesado. Ele foi Por que- capaz... mas Isso por é- que isso é que teve coincidência. a conversa Quem com vai a avisar o polícia, cara o de acordo fora? com a polícia? Que ele chega Aí, perto da vamos gente e lá. falou assim, olha, a meta de vocês São são os os caminhões. caminhões, não são os caminhões pesados? Olha, você vê, só tem Normalmente a embaixo. polícia desviou. Então aí o que nós fizemos? Alguma Nós coisa, né? Eu acho que nós isso é conversamos, né? Mas Para cada um está esse fazendo, último, por para aqueles exemplo, carros baixos estarem passando de 10 em 10 minutos. Por quê? não. Porque a gente queria Mas pedir pelo menos no ninguém pode olhar físico, não. Sabe o que eu acho que não é coincidência? Eu Porque acho que é. no primeiro, O que a gente caminhoneiro ele avisou vai antes, viajar, eu vim viajar, o caminhoneiro tem hora para chegar, no ele pode primeiro que ficar a gente esperando avisou Facebook. antes, não teve. No segundo que a gente não avisou, teve muito caminhão. E no terceiro que a gente avisou, não Coincidência, teve. você não pode marcar outro agora, marca outro, vocês vão ver. Coincidência. Aqui. Quando vocês comunicaram para nós no primeiro, eu comuniquei a polícia. Comuniquei a polícia não no sentido de impedir, de inibir o movimento de vocês. Mas é obrigação minha fazer isso. Legitimar, dá uma até. Isso é obrigação. Tem uma. Não, inclusive nós resposta mandamos Mas então, se sabe? houve algum aviso prévio, Não, eu não acredito nisso. não. Polícia. Não sei, no partido de nós, Cara, não. alguém sabe o telefone que o caminhoneiro está passando? Ninguém sabe. Uma pessoa tem que saber de todo mundo. Temos que agradecer muito a Polícia Militar, que foi um apoio enorme, muita orientação. Isso aí teve uma Mas coisa. isso é caçou, isso aí, de nós, não partiu, não. Fazer as coisas organizadas. Eles foram orientando o que devia, o que não devia. Nesse último agora, deram ideia da gente liberar de 10 a 10 minutos. Que Se tivesse caminhão, a gente não estava pesado, a pensando gente no objetivo com os ia caminhões. continuar. Então não seria justo Você deixar. comentou com ela que você tem um decreto aqui do
trem que não vai passar, sabe? né? O Porque nós vezes com decreto está respeito, aqui porque é por isso que comigo. tem que olhar isso, né? O decreto está aqui em nossas Ah. mãos, entendeu? Inclusive, eu dei só uma lida, que eu tive contato com isso aqui, foi assim que eu cheguei da roça, não li, mas o pouco que eu vi é um decreto muito bom. Eu acho que se ele tivesse em vigor, tudo aqui eu acho que seria muito bom para a nossa cidade. Agora, Como, né, ser executado na íntegra. aqui na nossa cidade, nós passa aqui na nossa cidade uma BR. E não só uma BR, uma rodovia também. Né? Essa rodovia, ela nasce aqui da rodoviária com destino a Materlândia. E a BR, a gente não sabe, mas pelo que a gente sabe, está ligado para Goiás afora, né? E passa aqui na nossa cidade. Qual BR é? 259. 259. Demixi, vai ter um BR, passei uma federal, vai ser pelo Não, não. 259 é o Brasil. A BR é a rodovia. MG 752 é aqui para Rio Vermelho. Isso, justamente. 259 Da é rodoviária ali para... Pois é, era uma MG, não é uma BR, não? a MG, 259. Acho que vai ser uma BR. Pois é. Não é uma BR, Então, mas não é uma BR. Não, ela começa, se não me engano, o governador Valadares e vai até aquele trevo lá depois de Vitória. Vitória é 040. Das G40. Mas o Beto, é importante você lembrar também que o esforço para poder conseguir essa alça alternativa, esse desvio, da iniciativa público-privada, porque da prefeitura e as empresas privadas. Porque se for fazer um desvio do poder público, só te envolver o governo federal, estadual, o DR, a prefeitura, aí, vindo dessa situação de crise, não é prioridade para o Estado fazer um desvio aqui, enquanto ele tem que fazer tanto para o acesso em outras localidades. Então ia demorar muito. E o esforço de estar fazendo solucionando esse problema é da prefeitura. O prefeito está simplesmente caçando os parceiros para poder executar essa obra. Inclusive os proprietários de terreno têm que ser parceiros, porque eles têm que ceder a passagem dentro das suas terras. Até isso tem que negociar. Então é por isso que às vezes demora um pouquinho, o município não tem condição de resolver essa situação sozinho. Então tem que negociar, intermediar, gerenciar essa obra. Mas com a dedicação do prefeito que vem aí, demonstrando, todas as vezes que eu procuro ele, eu acho que vai dar certo. Pois é, então eu aproveitando aí, eu quero saber se é claro, eu acredito, a gente acredita que sim, porque o governo estadual tem que estar ciente que passa uma BR dentro da cidade. E ele está ciente através de projeto, para estar desviando isso aí, tirando essa BR daqui de dentro, da nossa cidade. O Estado não tem Está isso. ciente, isso acontece, não é apenas quase todas as cidades, infelizmente as cidades, elas normalmente crescem em torno das estradas, o que é um erro, mas é assim que acontece. Né? É óbvio que o governo do Estado sabe disso. Quando nós solicitamos, por exemplo, a recuperação de pavimentação ali do bairro Sorrentino, nós colocamos isso, que é uma rodovia que cruza a cidade, que precisava fazer isso. Depois de um ano de insistência conseguimos, agora acabamos de conseguir o meu xerife também com muita insistência. É óbvio que eles sabem disso, só que eles têm prioridades que assim, são muito mais urgentes, muito mais graves do que essa nossa. Né? Estou dizendo que a nossa não é urgente, para nós é, mas o Estado não vê dessa forma. Né? Então é óbvio que eles sabem, mas para a gente conseguir isso como Estado, eu entendo que Cerro, vou dar um exemplo, Cerro é uma situação muito mais crítica que a nossa. Deve ter pelo menos 15 anos que Cerro estava lutando por aquele desvio lá, que foi feito agora, menos de um ano. E não foi feito pelo Estado. Quem fez o Foi feito desvio pela Câmara. porque tá Se você deixar o Estado, com toda a sinceridade de vocês, o Estado não faz. Né? Nós temos que conseguir uma parceria CEMIG a mineradora aqui. É a única forma que eu vejo. Com toda a Você vai sinceridade ter de o vocês. governador Valadares, você passa no centro de quantas cidades? Nós temos ido na reunião do Estado agora, que o Estado está fazendo escutando a população, os prefeitos da região, os vereadores, nós estamos pedindo para asfaltar. Como está mexendo na 381 lá, né? Depois de ir para o Belo Horizonte, está duplicando,
para asfaltar de Senhora do Porto Dom Joaquim, são 27 quilômetros, para a gente não ter acesso à BR, passar aqui por dentro. Vai esse pessoal que vem de Valadares, da Bahia, e tem vez de ir para a BR, passar por aqui. Eles estão analisando, mas tem estrada para asfaltar muita estrada aí. A realidade é essa, que liga uma cidade na outra. Então, não precisamos nem mexer com estados aí, que não vai nem... Não é... Guanhães, que é uma cidade, com o dobro da população nossa, você passa no centro de Guanhães, são duas... Nós temos que conseguir isso com a mineradora e com a Seliva. Que é a única... Mas quanto aí ao desvio, a gente já está aí, né, na expectativa dessa segunda opção. Agora, o que está nos afligindo aí, inclusive ontem na reunião, a gente discutiu, a gente já imaginou que a resposta hoje seria essa, de estar tentando resolver essa situação. O que está nos preocupando e o que está nos batendo na mesma tecla é a mão única. Não. Todo mundo concordou. Mas que isso aí está eu repito, trabalhando com isso. Isso aí é um projeto global para a nossa cidade, tá? Que já contratamos a empresa, já está sendo executado, tá bom? Então, diante da sua Lá resposta, vai vai mudar continuar alguma coisa lá, Beto. vai continuar o peso do mesmo jeito na cidade, né? Eu não falei isso. Não, você não falou, eu estou te perguntando. Eu creio que você... Diante da situação, Eu creio que lá diante eu da sua posso resposta estar errado, e mas que eu vai acho que lá é a estar mesma coisa. mudando o trânsito na cidade. O que nós precisamos é uma solução para ontem, resolver a situação, né, principalmente nessas passagens aí. E na Rua do Cerro, que é, todo mundo foi unânime. A Rua do Cerro precisa de uma reparação assim, urgente, porque o perigo que nós estamos correndo na rua, principalmente naquela rua. Aí eu repito. E a rua mais Sempre estreita que tem tem. problema, né? A rua... Aí que está o problema, de falar assim. Né? Aí já também a estrutura lá... Não, foi da vez melhor. Eu vou ser sincero com vocês. E aí nós contratamos uma empresa que entende disso para nos dar a solução técnica. Qual é o prazo de elaborar esse projeto, Beto? Não, esse projeto está pronto. Está pronto, Esse né? projeto tá pronto. Aí quando que ele vai estar ao conhecimento da população, vai estar passando? Existe um prazo? Não, é só passar. Essa empresa já está? Não, já fez o trabalho. Já fez, apresentou para nós e depois da festa de agosto. Que dia que foi? Festa de agosto terminou no domingo, deve ter sido segunda ou terça-feira nós fizemos reunião aqui. Não foi, você lembra? Você teve que sair 10 minutos mais cedo, estava eu. Como é que é? Essa rua de lá, eu posso estar enganado, eu tenho quase certeza absoluta que lá é mão única, mão dupla. Lá, a mão única que teria que ser a do Banco do Brasil, que ali tem fórum, tem Banco do Brasil, ali é impraticável, vem carro dos dois lados, eu sei dessa mão, igual os moradores aqui de... Mas não é carro baixo que passa? Não, passa caminhão Gente, também. nós estamos procurando soluções para Passa os carros caminhão também, grandes. passa caminhão. Agora, imagina se aquela rua de vocês lá fosse uma única, só vir. Os caminhões que iriam para o Cerro, por exemplo, para cá, para o Verbo, teriam que passar para essa rua aqui, Padre José Martins, como chama? Padre José Martins, não. Isso. Essa rua não tem estrutura, assim, ela é muito mais estreita, não. Mas ela não E as tem nossas muito casas mais. têm estrutura? As nossas casas têm Aparecida, estrutura? a cidade não foi construída para Pois isso. é, A gente, mas por cidade isso que eu estou falando, vão dividir esse problema. estão dividindo. Vão dividir o Mas prejuízo. a rua Nós fica estamos estreita. dando Aquela rua alternativas. nova que construiu. Pois é, mas a alternativa Aquela que é vergonha lá, continuar rua com estreita, a uma rua luta. estreita do... É isso que a gente está falando. Ah, sim, sim. Eu não lembro. Ali não daria para Lembro os fazer detalhes uma- de todas as ruas, certo? Aí Eu não sei seria... A rua não tem condição de fazer a rua rua. lá. É porque é inviável fazer O Bolívia de fez outra 600 forma. mil Eu não reais. posso resolver um problema e criar outro. Entendeu? A gente pede a compreensão, gente, mas é impossível resolver todos os problemas. Ô prefeito, Oi. e quando esse projeto já pode estar sendo mostrado para a cidade? A gente pode estar na próxima reunião, na próxima entrevista que a gente vai estar fazendo com o senhor, que provavelmente na segunda-feira, o senhor já pode estar apresentando esse projeto lá, a gente? Podemos. É, Só eu- me falar com antecedência, né, pra gente. Essa empresa que está tratando sobre isso aí, vai ter algum momento, antes de fazer a mudança, vai estar em reunião com a comissão. Nós já tivemos, Já está pronto. já tá tivemos pronto. reunião
com vereadores, com... Certo, mas então quando que eles vão colocar esse trânsito? Eu não sei te falar. Eu sei mais ou menos. Eu estou esperando confeccionar umas placas aí para mudar alguns Certo, ele falou trânsitos. isso. Então estou esperando essas placas. George estava mexendo com isso e encomendou essas placas. Mas esse projeto, nós não vamos executá-lo da forma que ele tem que ser 100%, porque nós não temos recurso financeiro para fazer isso agora. Por exemplo, eles indicaram sinal para alguns lugares, nós não vamos fazer isso. Você entendeu? Então, semáforo, então nós não temos condição de... O projeto, se fosse investir nele, que tem que ser gasto, é o que o cara falou no esquema falando. E teria que gastar R$1 milhão. Nós não temos condição de fazer isso. Nós vamos fazer as placas para colocar, igual na rua do banco, quebra-molas, em alguns lugares nós vamos ter que fazer uns quebra-molas, colocar essas placas. Entendeu? Da minha casa. Então, para orientar essa coisa, depois desse asfalto. Foi interessante isso que você fala, porque muita gente pede para a gente colocar. É. E aí vem o pessoal e pede para tirar, certo? É isso que eu falo, nós não conseguimos resolver todos os problemas, é agradar todos não. Quem tem um Eu resolvo o problema da rua sempre em outra rua. sabe o transtorno que É verdade. E eu sei disso porque, inclusive, a gente não pede mais a quebra-mola, porque aquela diferençazinha mínima, que tem na porta ali de casa, balança a casa toda. Exatamente. Então, Mas são inúmeros motivos para construir quebra-mola, isso aí eu não vou. Mas eu acho que essa mão que a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Me desculpa. É um direito, Mas, é um direito. Agora, do justamente, mesmo a jeito que gente você vai bateu estar nessa tecla, batendo. nós pedimos a compreensão, tá? Para que vocês entendam que nós precisamos resolver o problema da cidade, não é um problema de uma rua. Eu não posso resolver... De jeito nenhum, nós não vamos resolver uma rua. Pois é, mas eu não posso resolver o problema da rua do Cerro e criar um problema na outra rua. Então, por favor, entendam isso. Eu entendo o problema de vocês. Nós estamos empenhados em resolver, em tirar o trânsito de veículos pesados aqui, que eu acho que vai atender muito o que vocês estão pedindo, tá? Mas agora, põe mão única na minha rua. E a outra? A outra eu não quero saber. Eu não posso pensar assim, eu não sou prefeito da Rua do Cerro. Eu tenho que pensar na cidade. A gente sabe disso. E nós não estamos aqui para pedir uma coisa particular, não. Então, aqui nós estamos representando famílias. Muitas famílias que, infelizmente, tiveram que mudar o seu estilo de vida dentro da sua própria casa por causa de empresas que estão passando, por causa de pesos, né, que estão passando, destruindo nossas casas, nossa cidade. Estão destruindo. Isso para mim não é progresso. Eu estive lá na casa de bem generoso essa semana. Está fazendo dom a casa deles. A casa é velha, né? Tá aquelas trincas enormes. Eu falei, gente, esse pessoal deixa a dona Conceição aqui dentro. Tá umas trincas enormes, também no quebra-mola, que é logo. O problema do quebra-mola é muito interessante, que você colocou, porque são inúmeros os pedidos que tinha que se fazer quebra-mola. Roberto, eu penso que se a gente conseguir sanar o problema do tráfego pesado, Para resolver, Justamente. Nós temos que bater nessa tecla urgente, né? Ver se a gente consegue esse desvio urgente. E isso seria a solução para esses problemas aí, porque colocando o desvio, o que vai acontecer? Não vai precisar de muitos. Então, nosso foco é desvio. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente entende. Você vai falar assim, mas você bateu. Não é bater. A gente sabe que tendo desvio, acabou o problema. Resolve o problema. Quer dizer, acabou muito, né? Mas vamos voltar lá na segunda preocupação. O primeiro é a mão única. Não, o primeiro é o desvio. Não, o desvio já está sendo, isso aí já não é, a gente está confiando Não, nesse... o desvio é o maior problema. Agora, só que é o seguinte, nós precisamos aí, a mão única. Está falando aí que não tem condições de poder... Agora, nós precisamos de alguma coisa, eu não sei o que, tá? Para diminuir a velocidade, não é isso. Vai falar assim, a quebra-mola. Quebra-mola? Já não, a gente não quer. Quebra-mola. A gente nem quer isso. Tá? Por velocidade. Só que precisa de colocar alguma coisa, alguma faixa, alguma coisa. Gente, 5h30 é o horário que eu pego o carro.
esse horário, durante o dia também, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que vocês poderiam, daí eu não sei o quê, mas arrumar uma forma de Eu acho que eles são não, eu estou falando aí da mão única, mas a velocidade também é uma coisa que está nos preocupando. Faixa, põe alguma faixa, velocidade máxima tanto. Essa auditoria foi feita para Você está entendendo? correção do tráfego local aqui de um todo. Eu acho que prevê isso, né, Beto? Uma campanha educativa no trânsito. Isso eu acho que é mais a questão de educação. E a ação, aí sim é a ação da Você tem que polícia. colocar uma cordinha para os motoqueiros também passar devagar, não? É isso. Agora você A gente faz uma campanha, você faz uma campanha, ela não surge um efeito assim. As pessoas tem gente de fora, igual esse pessoal de Leite, pessoal de outra cidade. Aí eles não vêem uma campanha, faixa, o cara passa, às vezes nem tá lendo faixa. Eu acho que é complicado. Bom, se nós pudermos colocar um redutor de velocidade, assim, é sinal, hoje eu não tenho condição financeira de colocar esses redutores de velocidade, sinais, né? Radares, de fora na via, exemplo, a 40 km por hora, na rua do centro, era interessantíssimo. Era uma forma de resolver esse problema. Mas isso fica caro, nós não temos condição financeira de Não, mas bancar. a gente já não pede isso. Eu acho que se colocasse uma faixa, Pessoal, olha, velocidade máxima, eu acho que se tivesse Pessoal, essas eu acho que sinalizações assim, em o todos nosso- os lugares, ajudava. o nosso foco é retirar os veículos pesados da cidade. Não é isso que vocês querem? É isso que nós vamos trabalhar, o nosso foco é isso, o nosso objetivo é esse. Tá? As outras questões a gente vai trabalhar, mas o nosso foco é isso. Bom, Mas enquanto, nós estamos né? assumindo um compromisso com vocês, tá? De trabalhar em conjunto com vocês para resolver esse grave problema de nossa cidade, que é a retirada do trânsito pesado. Tá bom? Então, porque senão a gente vai ficar, mas tem Você vai ficar até... nós vamos Não, ficar a gente derivando pediu aqui só para várias situações. uma coisa assim que poderia estar resolvendo enquanto resolve o problema do desvio. É isso que a gente está pedindo. Não, a muito é impossível, mas a velocidade pode nos ajudar. As pessoas não respeitam. Não depende de vocês, você pode ficar lá, pagar um policial lá e ficar lá 24 horas, não vai, eles não têm aqui, não tem gente pra isso, eles não tem homem pra isso. A gente pediu pra gente fazer milagre. Não é, você Não, aí um cara de fora lá e passa uma lá coisa voando. aqui muito interessante. É uma forma educativa, está falando de panfletos. Vão distribuir panfletos para esses motoristas. Vamos fazer uma forma aí para... Mas é igual ele explicou, Aparecido, a grande maioria que passa não é daqui, o cara vai passar, vai levar. Agora também distribuir panfletos. Mas aí não justifica, não tem como. Não tem como atingir Como atingir, entendeu? Então eu acho que o que é a educação e a ação da polícia nesse sentido aqui. Aí a ação da polícia, põe a polícia lá para poder estar Mas a polícia não ajudando pode... nisso aí, fiscalizando, ó, a velocidade aí. Vai lá para a rua para vocês verem a velocidade que eles passam. Lá naquela, uma coisa que nós podemos olhar naquela via lá, o limite de velocidade daquela via. De repente a gente colocar umas placas lá de limite de velocidade. Justamente, isso aí não vai... A gente vai ser até de pano. Eu acho que isso aí não vai... Até educar essas pessoas, eu acho que se eles chegar lá e ver uma placa lá falando velocidade máxima, então eles vão respeitar. Eu acho assim, a faixa não vai resolver muita coisa. Também acho Mas assim como nós estamos fazendo esse movimento, nós podemos fazer outro Trabalho Continuar com o movimento. Trabalho entendeu? educativo. Unirmos, porque a prefeitura vem de repente nos fornece panfleto, e a gente fazer panfletagem, Mas é isso que eu estou falando, a gente pode estar fazendo isso, um trabalho educativo. né? Passar, por exemplo, sabe o caminhão que passa ali? Caminhão da mineradora que passa ali. Ir na mineradora entregar lá para eles passar os caminhoneiros. O caminhão do leite. Vamos descobrir de onde que empresa que é. A gente faz um ofício, manda para a empresa, Manda pra empresa. pedindo para É uma forma que a gente se a tem gente, de, entendeu? Boa se ideia, propor sua. isso, né? Agora, De vocês repente, falaram, nós primeiro, vamos- o maior problema que nós temos é esse desvio. Nós temos que conseguir esse desvio. Para É. solucionar o Muita problema coisa maior vai do desvio. resolver através do desvio. Mas a educação também não adianta fazer É. um desvio sem... Nós vamos supor que a gente consiga um desvio lá, vai começar o desvio. Nós não podemos obrigar a pessoa a passar no desvio. Não. Mas Mas aí até podemos que deixar veja pra agora. poder. Sim, Mas pode coisa carga pesada, sim. sim. Exatamente. Mas aí vem, depois passa um carro aqui, o carro vai passar correndo, entendeu? A
Pessoal, tudo bem? Então eu vou aguardar os documentos que vocês ficaram de mandar para mim, não é isso? Os relatórios, As fotos. fotografias, tá? Para fortalecer a nossa argumentação. E no que você falou da questão de entrar em contato com a Celibra essa semana, Vou fazer isso. quando a gente pode procurar para ver se teve algum retorno? Pode marcar uma data? Pra Pode. gente? Pode procurar. Podem estar me ligando, me dá uma semana de prazo aí para a gente ter alguma coisa mais concreta. Podem estar me ligando, dá esse retorno para vocês. Tá bom? Marcar, você vai conferir isso. Olá, internautas. Estamos chegando aqui ao fim da reunião com o prefeito. Parece que surgiu aí uma luz no final do túnel, aí, uma segunda saída. Pode ser um aproveitamento de uma estrada que já existe na zona rural e ela ser trabalhada, ampliada, para que o trânsito se passe por ali, entre ali no sentido logo no trevo, volta ali uns 2 quilômetros e passa pela zona rural e sai lá em cima, lá no Grande. Então aí vai aumentar uns 4 quilômetros, mas a vantagem é que praticamente toda a estrada plana. É uma saída aí para que o trânsito ele amenize um pouco caminhões pesados aqui na cidade. Então chegaram a um acordo aqui, então a comissão vai estar aguardando e eles vão estar agora negociando com os proprietários dos terrenos, né, que caso é só largar as estradas, vai ser uma parceria feita com a Celibra, com a empresa aí, a mineradora que está na cidade, né, que estão dispostos a estar colaborando também com a confecção desses desvios, cedendo máquinas, né, e vamos aguardar aí para ver. A gente vai estar na próxima semana esperando lá o prefeito, recebendo o prefeito no nosso estúdio, onde a gente vai bater papo sobre mais algumas coisas e falar um pouco mais desse projeto, esse plano B, né, como diz o vereador Ideraldo. Então, um abraço.